A incubadora é um órgão suplementar da Universidade do Estado da Bahia, né, que hoje se constitui enquanto um núcleo, o COAPES, e que possui por objetivo a organização dos trabalhadores que se encontram sem trabalho, desempregado ou com subemprego. Então, o nosso objetivo é organizar as cooperativas em bairros populares no sentido de garantir trabalho e vida para esses associados. Então é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. Então ele começou como um projeto, depois um programa, e agora é um núcleo aprovado pelo Conselho Universitário. Fazendo com que essas comunidades possam realmente mostrar do que elas são capazes de fazer. E tem uma história longa, desde começa em 75. Nós trabalhamos de uma forma colegiada. Então, nós trabalhamos sempre de modo conjunto, decidindo nas reuniões, no coletivo. É um espaço muito propício para a pesquisa. Então, a pesquisa ela aparece tanto na relação com a comunidade, porque os técnicos da ETCP têm um olhar de pesquisador, de descobrir quem é aquela comunidade, qual é a história daquela comunidade, né, de entender realmente a dinâmica social que está ali presente, quanto quando eles pesquisam para desenvolver atividades, desenvolver tecnologias próprias para aquela comunidade e junto com a comunidade. Porque dentro da ITCP a gente trabalha com autogestão. Então não há um lugar específico para cada um dos profissionais. Apesar de eu ter entrado enquanto socióloga, ter um profissional de direito, ter um profissional de turismo, engenheiro e por aí vai, economista, etc., ninguém ocupa um lugar fixo. E acho que esse é o grande barato da ITCP, né? É um grupo que trabalha com profissionais de diversas áreas de formação. Por exemplo, eu sou advogado, fui contratado como advogado para assessorar um projeto que está vinculado à incubadora. Porém, eu não me atenho às atividades restritas de um advogado. E, pelo contrário, no dia a dia eu me envolvo nas atividades em que todo o grupo esteja envolvido. É um espaço que você vê de uma forma bem articulada o ensino, a pesquisa, além da própria atividade de extensão. É um espaço dentro da UNEB que consegue realmente fazer esse tripé, né? Que a UNEB ela é organizada a partir desse tripé, mas nem todos os espaços a gente consegue enxergar isso de forma tão articulada, tão intrínseca. Que esse mesmo princípio também vai nortear a relação com parcerias, né? A relação com serviços outros que outros profissionais prestam para a incubadora eventualmente. Então eu acho que eu, pessoalmente, vejo que a gente tem essa forma de fazer as coisas. Não é lá com o grupo é de um jeito, aqui com essa parceria é de um outro jeito. Tem esses princípios, que eles é que acabam norteando todo o nosso trabalho. Na ITCP encontrei um campo de trabalho na extensão, né, que é aquele trabalho do fazer com o outro, o trabalho de chão. Então, o papel do estagiário, principalmente por conta da área de ser sociologia, é um trabalho de campo. Então, é muito importante para a formação do estagiário ter essa experiência no campo e ter também a questão da reflexão, da pesquisa, da teoria, que sempre vem acompanhado. A coisa da gente ter a autogestão enquanto princípio. E às vezes a gente nem consegue perceber onde é que a gente está ensinando, onde é que a gente está fazendo pesquisa, onde é que a gente está fazendo uma atividade extensionista. E durante esses contatos e esse trabalho, a gente também se reeduca, se reconstrói. Então são as marcas das incubadoras. É o processo de participação, de autogestão e de multidisciplinaridade. E tem uma história longa, desde começa em 75, que foi lá no CEPED, que tem um programa de habitação popular. Nisso trabalhávamos com tecnologias, processos construtivos, sempre interagindo com a comunidade. E por conta de toda essa história, a FENEP nos convidou a participar de um seminário, que era o Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares.
por conta dessa história desse trabalho, já na UNEB. Então, nós fizemos um projeto, foi aceito. Então, esse processo é um processo pioneiro no Brasil. É um contexto, né, um contexto de muito desemprego e dúvidas. E questionaram, Betinho, aquele sociólogo conhecido, questionou lá no Rio o que a universidade fazia frente ao desemprego. Algumas universidades de base tecnológica tinham incubadoras de empresas. Aí veio a ideia, por que não incubadoras de cooperativas populares? Uma das preocupações que sempre norteou o trabalho da incubadora diz respeito à busca, à tentativa da busca de mercado para as cooperativas populares, né? Que sempre se apresentou enquanto uma dificuldade. Acreditar na cooperação em contraposição à competição, que acho que isso é fundamental. Acho que é outro mundo. É fundamentado num desejo de um outro mundo. E trabalhar com grupos com necessidade imediata. E nesse processo sempre de construção e autogestão fundamentada, tanto na equipe como nos grupos. A conquista de mercado e assegurar esse mercado para as cooperativas sempre foi uma dificuldade. Sempre esteve presente na vida das cooperativas. A atuação da incubadora com relação a esse aspecto sempre foi tentar trabalhar com o grupo, que tipo de mercado as cooperativas desejariam atingir. E, por outro lado, trabalhando junto às instituições governamentais e instituições empresariais no sentido de garantir esse mercado para as cooperativas que trabalhamos. Bom, atualmente eu trabalho especificamente na sistematização, que é um trabalho que recupera e constrói coletivamente conhecimento para que nós possamos saber como é que foi a história da ETCP ao longo dos 15 anos de existência e pontualmente acompanho alguns grupos quando tenho disponibilidade para ir às reuniões. Eu participo de uma ação específica da ETCP que quase 15 anos de história e esse é o momento que a ETCP está se organizando para sistematizar, né, toda a experiência que eles desenvolveram e registrar isso em livro, em vídeo, né? Bom, na ITCP, eu integro a equipe como um dos técnicos da equipe. A minha atividade na incubadora ficou bastante centrada na questão da busca de mercado, de tentar, junto com as cooperativas populares, pensar na questão do mercado de trabalho para essas cooperativas. Parceria com outra universidade, projetos com outro. Sempre a gente tenta levar essa coisa do diálogo, da compreensão do outro, do ponto de vista que ele pensa e traz conhecimentos que são importantes para a gente, assim como o nosso. É esse pensar juntos. Quando você está numa atividade extensionista, você não se percebe como uma coisa maior, né? Como uma coisa superior. A gente vive numa relação com pessoas, então é na relação com pessoas que a gente aprende, né? E que as pessoas aprendem de nós, e nessa relação boa com as pessoas é que funciona a pesquisa. Então não é uma relação que a gente consegue se afastar e dizer, não, eu sou uma pesquisadora, eu estou ali para atuar de uma forma tal. Não, a gente consegue desenvolver o trabalho de qualidade, de pesquisa de qualidade, mas numa relação bem humana, que a gente não percebe qual é o momento que a gente está pesquisador, qual é o momento que a gente está consumidor, ou qual é o momento que a gente está apoiador de um grupo. O trabalho que a gente desenvolve aqui na incubadora dentro da extensão universitária. É a realização de trabalho de extensão universitária e o que isso proporciona. Então a extensão acho uma coisa fantástica na universidade. Quem trabalha ligando o ensino à pesquisa. E todo o trabalho nosso de incubação está vinculado à participação de estudantes e ao desenvolvimento de pesquisa. Então nesse aspecto a gente tenta interagir desde o início com todo o departamento da UNEB. Esse projeto que nós temos com a FINEP está se encerrando agora, né? E uma das metas que a gente estabeleceu nesse projeto foi a questão da desincubação, refletir sobre a desincubação junto aos grupos. E fica ainda no ar. O que é desincubar? A gente fala muito que desincubar começa no início da relação. Já que a gente está fundado no princípio da autonomia, é sempre importante cada grupo pensar numa finalização desse processo de incubação.
porque desde o primeiro momento, quando a gente começava a conversar com os grupos, a gente sempre repetia que em um determinado momento a gente pararia de fazer esse acompanhamento. Mas o que a gente vê, fecha um processo de incubação, que é o processo pedagógico, de ação continuada, ação constante com os grupos. Chega um momento que os grupos já têm certa autonomia que caminham sozinhos. Isso não quer dizer necessariamente que a ITCP vai interromper os seus processos junto com os grupos, mas que eles vão assumir agora um novo patamar. Então a gente aproveitou essa etapa e convocou os grupos. Vai discutir não só a desincubação, como foi o processo de incubação na vida de cada um e a continuidade disso aí. E a gente vê a necessidade dessa parceria ainda, né, mesmo desincubada, porque é um processo de juntar sempre os pensamentos como a realidade, né? A Coopercost é uma cooperativa que hoje já tem 5 anos que não tem incubação nenhuma, que anda com suas próprias pernas. Tipo assim, a gente vai buscar trabalhos, a gente vai buscar capacitação e a gente faz viagens também, já exportou para fora, né? E a gente vê um processo desse importante, dessa autogestão, dando continuidade no processo de desincubação. Mas eu acho que eu não aceito ainda isso da desincubação. Eu acho que ele não deve prosseguir mais com a gente, que entrou pessoas novas que não conhecem bem ainda esse processo. Na verdade, surgindo um novo grupo, que é o que a gente está pretendendo fazer agora, continuaremos necessitando da incubação, porque assim, dos 40 jovens que iniciaram o projeto, hoje a gente encontra 6, por exemplo. Depois, com isso tudo, depois da universidade, da UNEB, da incubadora, a gente pensou até em fazer uma cooperativa de panificação, uma fábrica de pão. A gente até comprou o terreno nesse intuito. A COF veio ao processo de desincubação mais como um novo ciclo que se inicia, né? A COF agora não vai ser mais incubada, mas temos a ITCP como parceiro. A COF está em um novo patamar, que ela é legalizada, tomou corpo jurídico, então vai surgindo outras demandas e a gente precisa estar se consultando, se assessorando também, então é um novo ciclo para a gente. Os grupos, boa parte das cooperativas que a gente acompanhou, hoje estão organizadas em rede. Como exemplo, a gente tem a rede de costura, que hoje é composta por 5 cooperativas de costuras, entre as quais 2 que foram acompanhadas pela ITCP, a Copafro e a Coopercost. E temos também a rede de alimentos, que a COF, a primeira cooperativa que a ITCP acompanhou, está inserida dentro dessa rede. E essa rede vem conseguindo hoje superar os obstáculos impostos à economia solidária. Mas a relação não acaba. Então, em qualquer momento, cada grupo pode buscar a universidade que é pública em problemas pontuais que surjam no processo. Isso ficou bem claro. E a gente vê, como Coopercost, que o processo de desincubação não é um processo de totalmente afastamento, né? Total afastamento dos membros. Sempre está buscando a UNEB para apoio, né? Tipo, das capacitações e de outros momentos também. Então, nesse novo projeto, uma desincubação, mas que como se parece um outro filho que precisasse ainda dessa incubação. Então, a gente não pode cortar o umbigo agora. A gente não vê como uma interrupção, né? Mas uma nova parceria, afirmação da parceria. Então, a gente vai digerir tudo o que foi dito, vai ser muito importante para a gente repensar a própria atuação da incubadora.